Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do seu servo e consagro ao Senhor todas as palavras que da boca dele saem hoje, nessa ministração. Pai, que o Senhor derrube sobre ele toda a sua força e sua unção, Pai. Há anos atrás eu fiz uma promessa de entregar o seu filho nesse altar e hoje eu estou aqui cumprindo, Pai. Me pondo ao Senhor, Pai, como esposa, intercessora do meu esposo, entregando esse jejum em nome de Jesus. Que o Senhor te cubra de bênção, sabedoria, ousadia e que a tua palavra seja trazendo a graça do Senhor Jesus aos corações nessa noite especial, a nossa igreja. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu acho que eu vou fazer isso sempre. Acho que é a mulher que vai orar pelo pregador sempre. Jonathan, deixa Deus te usar. Graça e paz a todos. Se foi para mim, tá bom. Graça e paz a todos. Glória a Deus. O que eu vou te dizer, né, cara? Gratidão a Deus pela tua vida, pela vida da pastora Keila. Porque enquanto muitas pessoas sabiam apenas me lançar pedras, você conseguiu enxergar lá no fundo do meu coração um pouco da chama do Espírito Santo. Me resgatou, tem me ajudado. E sobre isso eu louvo a Deus pela sua vida. Deus o abençoe. Minha gratidão eterna. Pastora Keila, obrigado também por nos acolher com tanto carinho, com tanto apreço. Eu já chorei muito hoje aqui no culto. Mas quando eu vi a minha família, parte da minha família adentrando ali pela porta, o meu coração se despedaçou ainda mais. Está ali minha mãe, levanta a mão, mãe. Meu padrasto, meu pai, Dalto. Minha filha mais velha, Nicole, que para quem não sabe, eu já tenho um netinho por parte da minha esposa, mas agora estou sendo agraciado por Deus com mais um ou mais uma de sangue também. Minha irmã Jennifer, levante a sua mão. Meu cunhado, meu amigo Rodrigo, meu afilhado Pedro, meu filho Natan, minha tia querida Tânia e o meu primo amado Lucas. Que honra. Coração cheio de alegria, pois um dia o Senhor havia feito uma promessa que me colocaria sentado em meio aos príncipes, e eu confesso que logo um período muito longo, distante da presença do Senhor, eu pensei que isso tão pouco aconteceria novamente, mas aquele adágio que dizem que quem tem promessa de Deus não morre, eu acrescento uma vírgula: morre sim. Só não morre se você estiver no centro da vontade de Deus. Aí Ele cumpre uma a uma antes de você partir. E quando eu entendi isso, eu me coloquei de novo na presença. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, começou a cumprir de novo, reescrevendo a minha história do jeito que lhe apraz. Deus abençoe meus amigos intercessores que aqui estão. Essa tarde eu fiquei a tarde toda. Eu disse: Deus, o que eu preciso levar para a tua igreja? Me dê algo não que eles queiram ouvir, mas aquilo que eles precisam. E eu fiquei a tarde toda conversando com Deus, olhando a Bíblia, rascunhando, rasgava uma folha, escrevia outra, rasgava, escrevia. Eu acho que eu rasguei umas 6, 7 folhas, porque eu sempre gostei de fazer as anotações. É muita coisa, mas eu vou ser o mais breve possível, viu, pastor? Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer algo novo no meio da sua igreja, assim como já tem feito. Aproveitando o ensejo, nossos líderes do Fire, Jonathan e Kátia, você que é pai aqui, por favor, mãe, mande o seu filho estar conosco aqui, tanto os adolescentes na sexta-feira e agora o Fire também na sexta-feira.
mande os seus filhos estarem conosco, porque quem não veio no culto de ontem, perdeu, realmente deixou de receber algo da parte de Deus, porque Deus já tem feito coisas grandiosas em nosso meio. E em breve, esse lugar vai ficar pequeno, de pessoas. Não confunda uma igreja cheia de pessoas vazias. Precisamos ter um local repleto de pessoas sedentas pela palavra e a presença do Senhor. Minha esposa, muito obrigado. Só eu sei e tenho visto o teu zelo com as coisas de Deus. E o quanto você tem me surpreendido. Deus abençoe. Eu amo a sua vida. Você que trouxe Bíblia, abra comigo, por gentileza. No livro de 2 Reis, no capítulo 2, verso 1 a seguir. Livro de 2 Reis, no capítulo 2, verso 1 a seguir. Quem achou, diga glória a Deus. Como diz o nosso pastor, quem não achou, diga misericórdia, ainda estou procurando. Diz assim o texto sagrado. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Frisem estas palavras. Somente a parte B, capítulo 2, o verso 1. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram para Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei, mas irei contigo a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Para finalizar. E disse-lhe Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Assente-se por bondade. Depois de uma semana um pouco difícil, 2 semanas aparentemente, tudo que colocava no estômago, infelizmente, vinha para fora. Desde um gole de água, um prato de comida saudável, eu não estava conseguindo me alimentar direito, com vômitos constantes. E quando eu havia marcado uma endoscopia para poder entender o que estava acontecendo, no dia que eu iria fazer endoscopia, eu fui acometido de uma gripe muito forte, onde obstruiu todas as vias aéreas e eu não conseguia executar o exame porque é muito perigoso. Poderia broncoaspirar, poderia não conseguir respirar direito e quem sabe vir até a óbito. Chorei algumas vezes dentro de casa, porque nem para o culto eu estava querendo vir, com medo, que era toda hora tinha que correr para o banheiro, toda hora, não tinha como fazer nada diferente, mas hoje eu consigo compreender o porquê. Porque as aflições, quando vêm, é com o intuito de nos querer fazer parar, mas maior é aquele que está conosco do que o que está com o mundo. Quando eu fui para a Bíblia Sagrada para tentar entender um pouco mais do que eu falaria para a igreja do Senhor, o Espírito Santo me levou a este texto, por demais conhecido, e por que não dizer que quando vamos falar sobre o profeta Elias, é muito fácil. A gente vê e sabe que ele, por vários lugares onde passava, Deus, por sua bondade, o usava como instrumento e manifestava a sua glória através de milagres. Elias era um homem corajoso, íntegro e temente ao Senhor. Tudo quanto ele colocava as suas mãos prosperava, porque ele sabia quem o havia chamado.
Não obstante disso, todos nós também temos um chamado da parte de Deus. Uns para louvar, outros para interceder, outros para pregar, outros para tocar e outros para cantar hinos ao Senhor. Alguns ficam na porta, outros cuidam do estacionamento, vários outros cuidam da limpeza dos banheiros, e isso é para a ordem e decência dentro da casa do Senhor. Mas existem dias na nossa vida que, como diz o povo aí fora, parece que é noite. Tem situações na nossa vida que tudo vai bem. A conta bancária está recheada de dinheiro, se tem saúde, um bom carro para andar, uma boa moradia, nada nos falta. Mas quando o dia mal bate na nossa porta, é nesse momento que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é nessa hora que sai o perfeito louvor e o cântico da nossa boca, porque adorar o Senhor quando tudo vai bem é muito fácil. Porque dizer que Jesus é bom, salva, cura e liberta quando nada nos falta é muito fácil. Mas é no momento da aflição do nosso coração que o Senhor está com seus ouvidos atentos, esperando o nosso verdadeiro louvor, e quase sempre a gente falha e não o faz. Elias fazia tudo, e se você for procurar na Bíblia Sagrada, você não encontra, antes do capítulo 1 do livro de 1 Reis, o capítulo 17, nada aparentemente sobre a vida do profeta Elias. Apenas a partir do capítulo 17 do livro de 1 Reis, nós vamos entender quem era o profeta Elias. Então é sabido dizer que ele era um tisbita, dos moradores de Gileade, ou seja, ele era da cidade de Tisbe, que ficava ao leste do Rio Jordão. A palavra do Senhor veio a Elias dizendo: olha aqui, meu filho, é o seguinte, tem um rei aí que está fazendo coisas que não me agradam mais. O nome dele é Acabe. Eu preciso que você se apresente diante dele e diga para ele que a minha justiça vai chegar na casa dele. As minhas mãos pesarão sobre ele e toda a casa dele. Como ele era um homem íntegro, temente ao Senhor, ele se enche de força, de vigor e de esperança, e ele vai cumprir o ídolo do Senhor e chega até a presença de Acabe. Acabe foi o 7º rei a reinar sobre Israel. E o Senhor não estava satisfeito com as coisas que ele houvera feito, e ele resolve colocar o seu plano infalível em prática. O profeta se prepara, ora, busca a presença do Senhor, porque ele sabe que aonde ele estaria se metendo era uma guerra ferrenha, e que se o Espírito de Deus não tivesse com ele, com certeza ele iria ser derrotado. Tem muitas pessoas por aí que querem alcançar a bênção de Deus. Tem muitas pessoas que querem de qualquer custo receber a provisão de Deus, mas querem ter o dono da graça? Não, querem apenas ter aquilo que ele tem para oferecer, mas não querem mais o adorar pelo que ele é, e é por isso que você não tem visto mais nada da parte de Deus na tua vida. Enquanto você passar a adorá-lo apenas da boca para fora, nada vai acontecer. Você vai contemplar todos ao teu lado, progredindo, crescendo, evoluindo, mas nada acontece com você. Mas Deus não te trouxe esta noite aqui para ser um espectador, porque enquanto você adora, ele vai na tua casa, ele entra no teu trabalho, ele visita a tua família, ele cura a tua alma, enquanto você adora. O interessante é que o profeta louco, ele se apresenta a Acabe e diz: seguinte, camarada, tu tens transgredido tudo aquilo que Deus havia feito até hoje. Tu rasgastes os estatutos que nós conhecemos, e o povo tem perecido por causa de ti. E por causa disso, escute, preste atenção, olhe para cá, por gentileza. Ele enche o seu pulmão de ar, olha na cara do rei e diz: a partir de hoje, não vai chover, não vai pingar uma gota de orvalho sobre esta terra, senão segundo a minha palavra. Você não entendeu? Como é que é, pastor? Eu vou repetir. Não vai chover, não vai pingar, não vai molhar o solo, segundo a minha palavra. Folheie a sua Bíblia e procure em algum lugar que foi Deus que disse para Elias: vai lá e profetiza assim. Você não vai encontrar. Você não encontra porque quem tem a presença de Deus
é cheio do Espírito Santo e tem a vida no altar com o Senhor, ele sabe que quando ele abre a sua boca e o Espírito de Deus olha dos altos céus, ele reconhece aquele que está profetizando. Eu conheço, ele ora, ele se consagra, ele jejua, ele não rouba, ele não mente, ele dá bom testemunho, fecha as comportas do céu, não chove e não pinga, porque aquele que está pedindo tem compromisso comigo e eu irei honrá-lo. Não chove. Conjecturando, a Bíblia não mostra, não estou falando nenhuma heresia, mas penso eu na minha cabeça de pregador, parece que os anjos olham para Deus, Senhor, mas ele está falando, segundo a palavra dele, sim, é porque eu tenho compromisso realmente com quem tem compromisso comigo, eu preciso honrar. Como disse o pastor, você já está dizendo que na semana que vem vai faltar. Você já parou para entender o porquê que nós temos 2 orelhas e uma boca? Que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Tem situações que Deus leva ao ser humano por permissão dele para forjar o nosso caráter. Mas tem outras situações que nós mesmos nos colocamos por causa da nossa boca e por falta de vigilância. Nossa, hoje eu pensei, parece que o irmão é um pouco avivado, pelo que eu vejo, eu pensei que ia ser um culto diferente, está sendo, mas o verdadeiro avivamento, ele vem através da palavra de Deus, é ela que muda, é ela que cura, é ela que é eficaz, é a palavra de Deus. Vou ter que me apressar aqui, estou na introdução ainda. Não vai chover, não vai pingar e outra, estou indo embora porque eu não estou dormindo de barriga cheia. Eu sei que o Deus que eu sirvo vai fazer isso aí acontecer. A Bíblia diz que Elias vai embora. Sai da presença. Senhor, mas agora eu estou profetizando contra o rei. Certamente ele vai mandar a galera dele me matar e eu vou ser presa fácil. Fica tranquilo. Mas e se faltar comida? Não vai, eu ordenei já aos corvos que levem pão para ti fresquinho. E não vai te faltar água. Mas Senhor, não tem mais, querido. Se eu falei, cumpra, vai, arrisca. Eu sei o que eu estou fazendo. Com Cristo não tem meia dúvida. Ou é ou não é. Ou você confia ou não confia. Ou vai ou não vai. Agora ele começa a entender o chamado do Senhor e vai se afastando. E a Bíblia diz, eu não vou pregar sobre isso, que ele é sustentado pelos corvos. Água não lhe falta. Mas chega um momento em que agora a palavra do Senhor vem em Elias dizendo, Elias, sai daí agora, camarada. E agora tu te apresenta de novo para Acabe e diz para ele que eu vou mandar chuva sobre a terra. Agora já é o contrário, é o próprio Deus dizendo para ele, vai lá. Porque eu vou mandar chuva. Elias atento diz, tudo bem, Senhor, eu vou. Mas Acabe estava tão perturbado dentro da sua casa, que ele tinha um moço, seu mordomo, chamado de Obadias, servo temente do Senhor. Ele disse, Obadias, sai aí você para uma banda, eu vou para outro, já mandei os soldados ir para outro canto. E nós precisamos achar alguma coisa para dar de comer aos nossos animais, aos cavalos, aos jumentos, seja lá o que era da época, porque se assim não for, até eles nós vamos perder. Porque segundo a palavra do profeta, não choveu por 3 anos e meio, 42 meses. Se a gente fica uma semana sem chuva aqui, todo mundo já fica desesperado, não é? Meu Deus, a terra está seca. Jesus vai morrer, minha cebolinha. Imagina 3 anos e meio sem chuva. E tem gente que ainda acha que Deus é só oba-oba. Tem gente que acha que precisa vir para o culto uma vez, ninguém está vendo o que eu faço, levanta a mão, adora, confessa dos lábios, da boca para fora, vai embora e continua na vida rasa, medíocre, vivendo de engano, mas aqui não. Deus está dizendo que o que tiver encoberto vai ser colocado à tona. É noite de simplesmente consertarmos os nossos caminhos e reconhecermos que precisamos do Senhor a todo momento, porque senão vai cair. É o seguinte, Deus vai mandar chuva, mas eu quero fazer um desafio. Olha que cara audacioso. John,
Elias se aproxima. Pausa o relógio aqui para nós, por favor. Elias se aproxima e diz, olha aqui, ó. Reúne todos os 450 profetas de Baal que você tem aí na sua casa. Reúna todos os 450 profetas de Azerá e nós vamos lá no Monte Carmelo. Porque quando chegarmos lá no monte, olha o desafio que o camarada faz. Como vocês são em números e eu sou só eu vou deixar primeiro vocês adorar o Deus de vocês. Vocês vão ter que construir um altar, colocar o holocausto, matar os animais que serão postos como sacrifício, e vocês vão clamar ao Deus com D minúsculo de vocês. E depois eu vou clamar ao meu. E há de ser que o Deus que responder à oração com fogo, esse sim será o único Deus sobre todos os deuses. A Bíblia diz que os profetas se arrumaram, ficaram bonitos, pegaram os animais, mataram, espargiram sangue sobre o altar e começaram de manhã cedinho. Baal, escute-nos. Baal, aonde você está? Manda fogo do céu e consome tudo aqui. E uma cantoria, e aquela loucura toda, e de repente já foi chegando 10 horas da manhã, e já foi chegando 11 horas, e um olhava para o outro, começaram a pular sobre o altar, e o profeta Elias sentado olhando, dizia, meu Deus, que loucura. Meu Deus, eles estão histéricos, que loucura. Ei, gritem mais alto, meu filho, vai ver que o Deus de vocês foi dar uma bandinha ali pelo centro da palhoça, ele deve estar ocupado. Eu imagino que o Deus de vocês deve estar ajudando alguma família lá perto do interior da casa de vocês. É por isso que ele não está escutando. Grite mais alto! Ele era tão cheio de Deus, que ele falava com tanta autoridade, que os outros olhavam para ele, certo? Pensavam, esse cara é louco, eu quero ver a hora que chegar a parte dele. Mas destruíram o altar, passando por cima. E como se não bastasse, ainda pegaram facas e começaram a retalhar os seus corpos, de modo que vertiam sangue, achando que o Deus deles iria receber o sacrifício de retalhar os seus corpos. Quando o profeta olhou e disse, não, aí já é demais. Basta, não tem mais esse negócio aqui, pode parar. Vocês já clamaram a manhã toda, agora o negócio é comigo. Sai daí, ô gente boa, chega pro canto aí. Que o camarada, quando é cheio de Deus, eu vejo, eu percebo que ele simplesmente não anda com o nariz erguido como se fosse um sinônimo de arrogância, pastor. Ele anda com o nariz erguido porque ele sabe de onde é que vem o socorro e a sua provisão. Tá tudo certo aí? Senta, porque agora vocês vão assistir de camarote. Tá, então começa aí, clama o teu Deus. Não. Vem cá, querido. Pode derrubar todo o altar que vocês fizeram aí. Mas por quê? Já está pronto. Os animais estão ali, é só pedir o teu Deus. Não, porque o meu Deus não manda fogo estranho em altar desconcertado. O meu Deus não manda fogo em quem tem o altar destruído. O meu Deus não manda provisão quando não se tem um altar restituído. A primeira coisa que Elias fez foi reconstruir o altar. Pegou os animais que era para ele, matou, lançou sobre o altar, e como eu disse para você, que Elias era um pouco louco, ele não se contentou em fazer um altar parecido com o que eles haviam feito. Ele fez o altar, preparou tudo bonitinho e disse, pô, seu camarada, tu pega uma enxada. Para quê? Só pega. Tu vai matar alguém? Não, só pega a enxada e vai fazendo uma valetinha aqui, ó, em volta do altar. Todo mundo ficou assustado, atônito, Jonathan. O que esse camarada quer fazer com uma valeta em volta do altar? Sim, faz uma valeta. Mas aí tu vai fazer o quê? Tu vai fazer um ribeiro? Sim, agora pega a água. Algumas almotolias de azeite, de água aí, vasos de barro e jogue sobre o altar. Aí quem sabe os outros já ficaram pensando, agora eu vi que ele é louco mesmo. Nós oramos com o altar seco, não desceu nada. O camarada reconstruiu o altar, colocou o sacrifício, mandou fazer um rego, um valo do lado de fora, e agora mandou jogar água sobre o sacrifício.
agora mesmo é que não vai pegar fogo. E quando eles lançam a água sobre o sacrifício, a Bíblia diz que a água enche aquela valeta e o profeta olha para eles e diz assim, ó, se afastem, porque agora o negócio vai estreitar. Meu Deus, pastor. Queima o relógio, Jesus. O senhor sabe que eu sou prudente no horário, mas se o senhor me permitir uns 10 minutinhos a mais, meia hora, tá bom. Se afastem, todo mundo se afastou e de repente ele faz o seguinte, Deus, eles ficaram aqui a manhã toda, eu estou cansado, eu estou com fome, nem café eu tomei, eu vim para cá em jejum. Eu não vou falar muito não, Senhor, porque quem tem compromisso contigo, quando dizem que não é do muito falar, que seremos ouvidos, é nessa situação. Você não precisa ficar 3 dias de joelhos, 2 horas, 3 horas, porque se você tem intimidade com o Espírito Santo, às vezes em 5 minutos, ele responde a tua oração que há anos você estava esperando o milagre. Papai querido, manda fogo do céu, mostra que tu és Deus, para que eles contemplem que não existe outro Deus além de ti. A Bíblia diz o quê? Uma bola de fogo começa a se formar do céu e de repente desce como se fosse um cometa. E a Bíblia vai dizendo que aquele fogo desce sobre o altar, consome o holocausto, consome a madeira, o pó que nele estava e ainda a lã e a água que estava em volta do ribeiro, para não deixar dúvidas da vida de ninguém, que não existe outro Deus senão o nosso Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que não existe ninguém além do Deus de Israel. Não existe. Todo mundo realmente você tem razão, não existe. Vamos adorar esse Deus. O texto vai dizendo um pouquinho mais adiante que ele levou alguns dos filhos desses profetas mentirosos que adoravam Deus pagãos para um esquema, para um lugarzinho ali, e todos foram mortos ao fio da espada. Agora é que eu ia começar a pregar, pastor, em cima de um tema. Misericórdia. Não vai dar para finalizar, mas tudo bem. Ele foge. Porque quando Acabe chega na presença da sua mulher chamada Jezabel, pensa numa mulher perturbada. Pensa numa mulher que era aquela mulher macho sem senhor, era ela. Amanhã mesmo eu vou matar ele igual ele fez com os meus profetas. Elias, como eu disse, tem dias bons e dias ruins, se assusta, foge e no meio da sua correria, ele senta-se, deita-se debaixo de um pé de zimbro e começa a conversar com Deus dizendo, Senhor, eu vou morrer pelas mãos de uma mulher? Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que os meus irmãos, me leva desta terra, ó céu, sabe aquele lamento? Ele começa a reclamar igual a nós, porque nós somos carne e osso, com ele não é diferente. Mas como assim? Ele viu tantos milagres da parte do Senhor e agora ele está decretando a própria morte? Isso acontece conosco todos os dias. Senhor, não vou mais para a igreja, a irmã não me deu a paz do Senhor, pastor não me deu oportunidade. O senhor viu reclamar para o senhor que o senhor não me botava para pregar? Eu jamais faria isso. A senhora ouviu, pastora? Eu só disse uma vez para o pastor, pastor, não precisa dizer para mim, amanhã tu prega, semana que vem tu prega, porque na minha concepção, um obreiro, um pregador, uma irmã que tem compromisso com Deus, ela tem que estar e ele tem que estar preparado no dia de hoje, assim como é com a sua salvação. Se Jesus vier te buscar hoje, você está preparado para subir? Então se Jesus vier te chamar para pregar hoje, você tem que estar preparado para pregar. Ele fugiu. E aqui eu começo a pregar, e rápidas palavras encerro. Em cima de um tema. 4 fases de um escolhido. Quantos escolhidos do Senhor nós temos aqui? A primeira fase de um escolhido é chamado Gilgal. O profeta Elias
Como Deus já viu que ele estava todo choroso, que ele não queria mais dar continuidade. Depois eu entro na parte de quem é que mandou comida para ele, mandou ele levantar. Mas o Senhor diz, olha aqui, meu filho, vai até uma cidadezinha aqui próxima, tem um camarada lá que está trabalhando com juntas de boi, arando o solo, cuidando do terreno. Ele é cuidador, ele planta, ele semeia, vai lá. Mas Senhor, eu estou bem. Tu estás bem agora, mas há poucos dias atrás tu queria largar tudo, tu queria parar, tu queria terminar, tu queria largar aquele compromisso que Deus colocou na tua mão. Não foi isso? Tu não estava chorando, dizendo, não vou pregar mais, não vou mais cuidar disso, esse departamento eu não quero mais. Então, como eu vi que lá atrás tu estava reclamando tanto, eu vou botar outra pessoa no teu lugar lá na frente. Mas, Senhor, não me pergunta nada. Se tu não quer fazer a minha obra, o problema é teu. A minha obra não vai parar. Eu vou levantar alguém para dar continuidade na minha obra, mas não vai parar porque tu não quer fazer. Eu coloco alguém. Ele viu lá Eliseu trabalhando, ele tirou a capa dele, passou sobre Eliseu e disse, segue-me. E assim começou a trajetória dos dois. E nessa história, Eliseu disse para Elias, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Gilgal. Gilgal significa rolar para longe da humilhação. Por que não lembrar de quando o povo de Deus estava cativo no Egito? Cheio de tristeza, cheio de mácula, cheio de dificuldades. Eles estavam caminhando no deserto errante, sendo dirigidos por Moisés, mas logo após a travessia do Rio Jordão, Moisés já não estava mais vivo, um novo líder fora posto, chamado Josué, tudo era novidade, herdar a terra prometida, mas o segredo continuava sendo antigo, estar marcado por Cristo. Para herdar a terra prometida só vai quem é marcado por Cristo. Não pode ter vínculo com o Egito. Não pode ter um pé no mundo e um pé na igreja. Não pode viver de aparências. Você precisa estar entregue diante das mãos do Senhor. 100%. Como eu disse, preciso correr. A Bíblia diz que de novo a palavra do Senhor veio a Elias e disse, Elias, sai de Gilgal e vai para Betel. Ele chegou de novo, Eliseu, fica-te aqui. Ele disse, não, eu vou com o Senhor, eu não vou te deixar sozinho. Por 2 vezes o profeta Elias disse, fica-te aqui. E Eliseu de modo algum abandonou ele. Eu vou contigo. Chegaram em Betel. Betel significa casa de Deus. Lugar de mudança. Lugar de transformações. Por que não lembrar de quando Jacó enganou seu pai, passou a perna no seu irmão e fugiu de Berseba para Harã? E lá ele deita-se, adormece e a Bíblia diz que ele tem um sonho, uma visão de uma escada que tocava os céus e o último degrau tocava na terra. Anjos subiam e desciam. E eu disse, Senhor, me explica o porquê que ele teve essa visão. Primeiro, o Senhor estava querendo dizer para ele, Jacó, eu sei o que tu fez. Eu sei o rolo que tu fizesse aí embaixo. Nada escapa dos meus olhos, eu contemplo a tua vida. Sabe por que eu estou te mostrando uma escada? Porque na minha presença você não precisa passar por cima de ninguém. É degrau por degrau. É um por um. Ah, mas não chegou a tua vez. Aplaude quem está tendo oportunidade, porque vai chegar o teu momento. E quando Deus te exalta, ninguém impede o agir dele na tua vida. Apenas aplauda. Sabe por que anjos sobem e descem aqui, Jacó? Porque quando alguém que tem temor a mim aí embaixo clama, eu envio os meus anjos dizendo, vai lá porque aquele que está pedindo eu tenho compromisso. Vai lá porque está faltando comida, não vai faltar. Vai lá porque não vai faltar dinheiro, a porta do emprego vai abrir. Vai lá! Agora sabe o que é mais interessante, Jacó? Você só consegue enxergar o primeiro degrau aí. O último você não enxerga, sabe por quê? Porque você não sabe de nada o que acontece aqui em cima.
mas eu sei de tudo que acontece aí embaixo. Está doendo? Eu sei de tudo. Tu enganou teu pai, tu mentiu para ele, tu passou a perna no teu irmão. Mas o seguinte, eu não posso com o coração quebrantado e que reconhece e precisa da minha misericórdia. Levanta daí. Hoje eu mudo o teu nome. A partir de hoje você terá uma nova história. Fica-te aqui em Betel, porque o Senhor me enviou a Jericó. Estou terminando já, estou atropelando, mas eu preciso, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer algo grande aqui ainda. Fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. Jericó significa cidade da lua. E esse astro me dá dois entendimentos. Primeiro, a lua não possui luz própria. A lua precisa do brilho do sol para que numa noite estrelada nós consigamos contemplar a sua magnitude e a sua grandeza. Sem o brilho do sol, a lua não aparece. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Sem Deus na tua vida, você não vai brilhar em lugar nenhum. Ninguém vai ver a diferença em você se o brilho do Espírito Santo não estiver sobre a tua casa. Retenha-se hoje, reconheça que precisa do brilho do Espírito Santo para que todos contemplem o agir de Deus na tua vida. Segundo, a lua possui fases. A primeira, a fase crescente, foi quando ele disse: não vai haver chuva nem orvalho sobre a terra. Será que ele profetizou com medo? Pode ter profetizado com medo, assim como nós. Às vezes vamos orar por algum enfermo, mas será? Agora eu já orei, eu creio que Deus vai fazer. E quando ele viu que Deus fez, ele se encheu. Opa! Mas a fase crescente logo muda e vem a cheia. Qual é a cheia? Eu já estou tão cheio de Deus que eu peço, ele assina embaixo. Foi aquela que ele chegou lá no Monte Carmelo e disse: Senhor, mostra que tu és Deus e manda fogo aqui. O Senhor foi, a bola de fogo consumiu tudo. Ele deu, ei, a glória. Pulou num pé só, fez aviãozinho. Porque quando Deus abençoa é muito bom. Mas o silêncio de Deus machuca tanto a nossa alma que às vezes a gente parece que está orando sozinho. E que Deus não escuta mais o nosso clamor. Muda-se a fase cheia e vem a fase minguante. Qual é? Aquela que ele deitou-se debaixo de um pé de zimbro e decretou a própria morte. Mas aí o Senhor olhou e disse: poxa vida, tanta experiência que ele tem comigo, tantas coisas que eu fiz até então. Mas o seguinte, vai um anjo lá embaixo agora, presta atenção, vai um anjo. A Bíblia diz: um anjo do Senhor desceu para acordar Elias, levar pão e água e mandar ele levantar. O texto vai dizendo que um anjo desceu, deu pão, deu água, ele comeu, bebeu e fez o quê? Dormiu de bucho cheio de novo. Está lá roncando. O Senhor olhou do céu e disse: ô anjo, tu foi lá? Ele disse: fui. E aí? Eu levei comida, disse que a caminhada dele é longa, mas não adiantou, ele voltou a dormir. Aí o texto diz um pouco mais à frente que o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania. Quando a Bíblia fala um anjo do Senhor, era um anjo enviado por Deus. Agora, todas as vezes que a Bíblia fala o anjo do Senhor, foi o próprio Deus que desceu em forma de anjo, em corpo glorificado, e disse: ei, meu filho, levanta daí, põe-te de pé, come, bebe, porque a tua caminhada é longa. Tem situações que o próprio Deus vai ter que descer para te chacoalhar, para que você entenda o que Ele tem para realizar na tua casa. Muda-se para a fase nova. Ele levantou, comeu, bebeu e o caminho dele era longo. E aqui eu encerro a mensagem. Fica-te aqui, Elias. Eliseu. Porque o Senhor me enviou ao Jordão. Jordão significa lugar de águas barrentas, águas poluídas. E só vai até o Jordão quem tem promessa de Deus. Porque o Jordão dói. O Jordão machuca.
Pense vocês, os dois caminhando juntinhos. E Elias começa a conversar com Eliseu, dizendo: meu filho, eu estou vendo que você não me abandonou, você esteve comigo em todos os momentos. A situação está ficando crítica. Eu sei que daqui a pouco alguma coisa vai acontecer e eu posso não estar mais aqui. E Eliseu vai olhando e pensando: esse cara é louco mesmo, porque olha onde é que ele está indo. Ele está indo na direção do Rio Jordão. Não tem uma ponte, não tem uma bateira, não tem um barco, não tem uma pinguela. Como é que ele vai atravessar o rio? E Elias não está nem preocupado. Ele continua andando e diz: vai dar tudo certo, meu filho. Quando ele chega na beirada do Jordão, ele retira a sua capa e bate no ribeiro. A Bíblia diz que ele abre de uma banda a outra. Elias começa a atravessar, como acostumado a ver milagre, e Eliseu vem vesgo atrás. Meu Deus, que loucura! Que coisa doida! Eu não sei o que significa isso, mas eu vou atravessar junto. Sabe por que Deus marcou esse encontro com você hoje? Porque pegar carona no Jordão do amigo quando ele está aberto é muito fácil. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer que você abra o teu Jordão sozinho. E quando eles vão atravessando, agora a palavra de Elias muda. Ele não diz mais: fica-te aqui, fica-te aqui. Ele diz: meu filho, peça-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado diante dos teus olhos e sobre a tua cabeça. Aí ele simplesmente diz: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Mas ele não estava querendo ser mais do que o profeta Elias. É porque ele queria ser reconhecido como primogênito dos filhos dos profetas. E naquela época, por ser mais velho, ele teria direito à porção dobrada do que lhe era por herança. E automaticamente ele queria que todos vissem que ele era o sucessor de Elias. E de repente, quando eles estão ali, passaram o Jordão se fecha. E quando ele vai dizer: Elias, me tira uma dúvida, como é que a Bíblia diz que carruagem de fogo de Israel aparece, separam eles, e Elias sobe aos céus, e ele fica aqui. Mas se tão somente me vires, disse o profeta para ele, assim se te fará. E ele parece que fica aqui no meio daquela tempestade, tentando tirar as areias dos olhos, e não viu mais o profeta. E de repente a Bíblia diz que algo caíra dos céus. Coloque-se de pé por bondade. Algo caíra dos céus. E o que era? Quem sabe? Que? A capa de Elias. Quando ele percebe que a capa caiu, ele deu um pulo e grudou em cima? Não. Ele esperou aqui e catou mais embaixo? Não. A Bíblia diz que ele desceu para buscar. Quer buscar o teu milagre? Quer que Deus responda a tua oração? Desça. Quer mover o coração de Deus? Desça. Sai da frente do Netflix e desça. Tenha mais compromisso com Cristo. Busque a presença dele. Desça. Porque é o lugar mais alto que você pode chegar, é aos pés de Cristo Jesus. Ele olhou de novo. Agora eu estou terminando mesmo, pastor. Ele olhou para trás e disse: agora eu quero ver, cadê o Deus de Elias? Sabe aquele outro doido que diz: se o pastor antes ora assim, o negócio acontece, eu também quero. Pegou a capa e pá! Deu no ribeiro. A Bíblia diz que o Jordão fez assim: ei, abre aí, porque essa capa aí eu reconheço, tem unção. Pensa num cara, pastor José, que voltou pomposo. Estão vendo aí? Não era eu derrotado, não era eu pobre coitado, que eu estava perdendo tempo. Quando Deus resolve exaltar um homem, uma mulher, não tem ninguém que impeça a obra do Senhor, ela acontece. Mas é doloroso. Quantos escolhidos de Deus nós temos aqui nesta noite? Quantas pessoas que já estão no meio do caminho pensando em parar porque não conseguem mais, mesmo vendo tudo que Deus já houvera feito até hoje.
mas mesmo assim está pensando em parar. Sabe o que é o Jordão do E? É quando há quase 7 anos atrás, quando eu me distanciei, depois de ver tantas coisas, curas, milagres, porque Deus sempre foi misericordioso. Agora me vejo sem eira e nem beira. Das pessoas que passavam por mim diziam: paz do Senhor, pastor, até de pastor me chamavam. Agora passavam por mim e me olhavam como se fosse um cachorro pulguento, cheio de mácula. Só não passamos necessidades, eu e a minha esposa, porque Deus foi misericordioso. Só não faltou comida, quer dizer, dificuldade nós passamos inúmeras. Só não faltou alimento, porque Deus disse: não, aí agora eu vou entrar com provisão. E tem pessoas aqui dentro que vieram: Deus, se tu não falar comigo hoje, eu não sei o que eu faço mais. Eu quero que só você que ouviu esta mensagem simples e objetiva, e é um escolhido por Deus, e está entendendo que tudo na vida são fases, só você que precisa do renovo de Deus, só você que precisa do toque do Espírito Santo, saia do teu banco agora. Você que precisa de uma oração, e vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Eu não vou ficar insistindo. Se você ouviu Deus nessa simplicidade, reconhece que precisa dele, sai do teu banco agora. Eu não estou perguntando quem quer aceitar o Senhor, estou perguntando quem está precisando fazer um concerto com Deus, chegar mais próximo de Deus, reconhece que precisa do Senhor, sai e vem aqui. Sabe de uma coisa, irmã? Você que está com o menino ou a menina no colo, vem cá. Pode vir, venha para frente, você que reconhece que precisa de Deus. Eu já vi Deus falar contigo muitas vezes, inúmeras. Você vem para cá com seu coração destruído. Deus fala, recarrega as suas baterias, mas quando você coloca a planta dos seus pés dentro da tua casa, parece que tudo cai por terra. Parece que a paz ficou pelo meio do caminho e você diz: eu não vou conseguir de novo, e você vem de novo e Deus fala, vem de novo e Deus fala. Sabe quando a tua situação vai mudar por completo? Quando tu de todo o teu coração te entregares a Cristo e confiares tão somente, Ele é capaz de fazer a obra na vida daquele que tu acha que é impossível, dentro da tua casa. Aquele homem se renderá aos meus pés para que tu saiba que eu sou Deus. E nada muda a minha ordem, apenas confie e entregue nas minhas mãos sem questionar. Fiques firmes. E em breve você testemunhará o que Deus fará dentro da tua casa, te diz o Senhor. Tem alguém aqui hoje que quer ser aceito por Cristo? Que venha tomar uma decisão que eu tomei algum tempo atrás e diz: Senhor, eu quero voltar. Eu quero ser aceito por Ti. Tem alguém que quer ser aceito por Cristo ou se reconciliar com Ele? Eu quero que você levante a sua mão para o céu bem alto. Agora só quem quer se reconciliar ou que quer ser aceito por Cristo. Aqui já temos um jovem. Vou perguntar a última vez: além deste jovem, mais alguém que queira se reconciliar com Cristo? Mais um. Outro. Feche os seus olhos. Deus, graças te damos, Senhor, porque a tua palavra foi ministrada. Eu tenho certeza, ó Espírito Santo, que foi o Senhor quem falou no meio da tua igreja. E a tua palavra de forma alguma volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Senhor, toma cada um nas suas mãos, que possam entender que eles são importantes na tua presença. Que o Senhor, no momento da adversidade, venha ajudá-los a caminhar mais uma milha diante da tua face. Que todos os obstáculos o Senhor não vier livrá-los, mas que o teu Espírito Santo caminhe com cada um deles, ajudando no dia mau, ajudando na dificuldade, e que possamos em todo momento reconhecer que em tudo tu és Deus. Reescreve, reacende o nome dos seus filhos no livro da vida, para que mais uma vez possamos contemplar a tua boa obra, no nome santo de Jesus.
amém e amém. Dá um abraço quem está do seu lado, abraça forte e diga: Jesus te ama. Aí no banco também, Jesus te ama e eu também. E nós queremos ir para o mesmo lugar.